Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de ação de graças e que bom que mais uma vez nos reunimos. Que bom que depois de algum tempo a gente vai podendo voltar a ver o rosto de pessoas tão queridas e que há tanto tempo a gente não via. Que bom que depois de saber de alguns que passaram por momentos tão difíceis, poder vê-los celebrando a Eucaristia conosco nos alegra profundamente o coração. Hoje celebramos e rendemos graças a Deus pelo dom da vida de cada um, pela presença de cada um de vocês que juntos enriquece esse momento de ação de graças. Hoje nós nos unimos também neste dia em que a Igreja reza em ação de graças pela vida de todos os catequistas. Nós nos unimos também em torno dos familiares de nosso irmão João Francisco da Silva, que aqui nessa paróquia também por muito tempo foi catequista e exerceu este ministério tão bonito a serviço do anúncio do reino dos céus. E nos unimos em torno desta família porque hoje celebram o 7º dia de nosso irmão João Francisco. Nos unimos no sentimento, nos unimos na oração, nos unimos na ação de graças a Deus pela oportunidade que Deus deu a todos de conhecer o João Francisco, nosso irmão, mas também pelo bem que ele fez a esta comunidade, a esta família, né? E pelo exemplo deixado a todos. Hoje, ao celebrarmos o 7º dia, suplicamos a Deus que tenha misericórdia e dê a nosso irmão o descanso eterno e, ao mesmo tempo, o conforto dos seus familiares que aqui celebram conosco também. Meus irmãos, ao celebrarmos hoje esta Eucaristia, quero convidá-los a voltar um pouco para domingo passado, quando Jesus estava diante da manifestação de fé de Pedro, e Pedro fazia publicamente esse ato de dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então Jesus vai dizer a Pedro: Feliz és tu, Pedro, porque não fostes um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Queria que recordasse isso para que nós nos dessemos conta do que vai acontecer neste Evangelho de hoje. Jesus está reunido com os discípulos novamente e agora começa a dizer aos discípulos: olha, eu devo ir a Jerusalém e lá deve acontecer algo um pouco triste. Vou sofrer, vou padecer muito por parte dos anciãos, por parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Vou ser morto, mas vou ressuscitar no 3º dia. E quando Jesus começa a dizer isso para os discípulos, imaginem o sentimento dos discípulos. Os discípulos fizeram uma experiência de encontro com Jesus que mudou toda a sua vida. E como é estranho para a gente quando a gente faz uma experiência assim, né? Estar ao lado de pessoas que ressignificam, que mudam a nossa história e de repente ouvir: eu vou passar por tudo isso, eu vou morrer. Parece que nos soa tão doloroso ouvir isso, né? E é assim que os discípulos se colocaram realmente, num sentimento de dor, de perca. E é por isso que Pedro vai chamar Jesus à parte e vai dizer: Deus nos livre, que não te aconteça isso de modo nenhum. E então Jesus vai dizer: vai para longe, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Por que o padre quis lembrar de domingo passado para recomeçar este domingo? Lá Pedro faz uma publicação de fé
e Jesus o elogia porque aquela manifestação de fé é graça de Deus e não uma revelação do ser humano. E agora, Pedro faz uma outra declaração, e aqui Jesus o coloca para longe. Afasta de mim, é o mesmo Pedro, que lá tem uma revelação divina, e aqui se deixa levar por um sentimento mundano. Isso nos mostra que nós, humanos, precisamos estar conectados com Deus o tempo inteiro, vigilantes realmente, para que Deus realmente atue em nós o tempo todo. Porque caso contrário, podemos, ao invés de agir sobre o impulso do Espírito Santo e deixar que as nossas atitudes sejam atitudes reveladoras da graça de Deus, podemos ser instrumentos também do maligno e do mundo. Veja que Pedro, o mesmo Pedro que foi elogiado por Deus no outro evangelho de domingo passado, aqui Jesus o repreende. Afasta de mim, Satanás, porque não pensas como nós, mas pensa como um ser humano, pensa como o coração do mundo, e é preciso pensar as coisas conforme o Senhor. Mas é interessante que Jesus vai fazer uma pergunta, vai dizer algo muito importante a partir desta colocação. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É interessante que Jesus diz, se alguém quer me seguir. Jesus respeita ao extremo a liberdade de cada um. Jesus não se impõe, Jesus se propõe, né? Jesus respeita a liberdade do ser humano. E ele vai dizer, se alguém quiser. Por isso, hoje, eu, Adalto, Wesley, seu Pedro, Eugênio, Silva, Ângelo, Lúcia, Eliane, e cada um, Ramon, cada um que está aqui hoje celebrando na igreja, foi livre para responder esse chamado que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos chama, mas respeita profundamente a cada um de nós. E a pergunta que o Senhor faz a mim e faz a você e a todos nós, a você que nos acompanha de casa, se alguém me quer seguir, você quer seguir o Senhor? Essa é a primeira pergunta que deve estar clara no nosso coração no dia de hoje. E então o Senhor vai dizer, renuncie a si mesmo. O Senhor não pede para que a gente se anule. O Senhor não pede para que a gente se aniquile. O Senhor pede para que a gente renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é renunciar aos nossos egoísmos, renunciar aos nossos sentimentos que só pensam em nós mesmos, mas é ter abertura de coração para conseguir viver a compaixão. Só consegue de fato seguir os passos do Senhor quem tem compaixão. E para ter compaixão não há espaço para o egoísmo, não há espaço para o individualismo, não há espaço para quem só pensa em si mesmo. É por isso que o Senhor vai dizer, se alguém me quer seguir, veja que não são todos. Se as pessoas disserem, eu não quero, tudo bem. Mas uma vez que a gente diz, sim Senhor, eu quero te seguir, então eu preciso ser coerente com essa resposta. Eu preciso viver com dignidade aquilo que eu mesmo respondi ao Senhor. Eu quero servir o Senhor, eu quero segui-lo. Não dá para dizer eu quero ser cristão, mas viver de fachada. Não dá para dizer eu quero viver um matrimônio, mas viver como solteiro, não é mesmo? Não tem jeito. Num casamento, se a pessoa falar eu vou viver como casado, mas se o outro viver uma vida de solteiro, ninguém suporta, né? E com certeza o casamento vai acabar, porque há exigências no casamento. O amor é exigente, não é assim? O amor é exigente.
Ou a pessoa se compromete com aquilo que ela assumiu, ou não tem condições de caminhar juntos. E é por isso que o Senhor não se impõe, Ele se propõe. Agora, uma vez que nós, na nossa liberdade, dizemos, sim, Senhor, eis-me aqui. Olha, hoje, no meio de uma pandemia, no meio de tempos tão difíceis, nós nos levantamos, nos preparamos e viemos a esta igreja com a nossa família para nos colocarmos aos pés do Senhor. Eu acredito que ninguém veio pela obrigação. Eu acredito que ninguém veio aqui hoje por medo ou por barganha, mas nós viemos por amor. Viemos por amor ao Senhor e pelo desejo que temos de dizer, Senhor, eis-me aqui. Como cantávamos no canto de entrada, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui disposto a te seguir. Agora, quando nós tomamos essa disposição de seguir o Senhor vai dizer algo a mais. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a nossa cruz é abraçar a nossa vida todos os dias. E abraçar a nossa vida é abraçar as nossas condições que Deus oferece a cada um de nós, com todas as circunstâncias. E aí nós precisamos ser maduros, descer do muro, pôr o pé no chão e entender que a vida não é viver só no paraíso, só nos sonhos, mas a vida é construída de muitas lutas. A vida é construída também de muitas lágrimas, de muitas dores, faz parte da nossa caminhada. Ninguém constrói uma vida sem grandes sofrimentos, sem grandes cansaços, não é, seu Pedro? O senhor que construiu uma vida inteira, uma família, uma história, há muitas renúncias, há muitas dores, há muitos cansaços, há muitas lágrimas derramadas, mas há um abraçar da cruz todos os dias, há um reconhecer todos os dias que com Cristo somos mais que vencedores. Por isso, Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Olha, meu irmão e minha irmã, você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, não para se conformar a tantas pessoas lá fora, não para viver igual à grande multidão, mas é para ser digno, é para ser justo, é para viver diferente. Mas para fazer isso, não porque tem um peso nas suas costas, não porque há um medo do amanhã, mas para viver por amor, amor ao Senhor, por alguém que acorda e dorme todos os dias com a certeza, há um Deus que me ama, há um Deus que me toma pelas mãos todos os dias, há um Deus que me trouxe a esse mundo, há um Deus que me deu tudo o que tenho, e mais do que isso, há um Deus que ressignificou a minha história, há um Deus que me seduziu, e há um Deus que me cativou e que me faz perceber todos os dias, vale a pena viver, vale a pena caminhar, vale a pena amar, vale a pena ser diferente, vale a pena ser cristão, vale a pena assumir a minha cruz todos os dias e dar testemunho diante do mundo, porque foi assim que Jesus o fez, e é assim que Jesus o faz todos os dias, quando você assume a sua cruz, quando você carrega a sua cruz todos os dias, Cristo está em você, sendo referência nos outros e sendo também um sacrifício ofertado por você, por amor, para que outros também se acheguem ao coração do Pai. Que Deus se alegre
com o testemunho de cada um de nós, mas que esta Eucaristia possa nos ajudar hoje e sempre, que a família que hoje celebra conosco este 7º dia possa voltar reconfortada para casa. Embora seja tempo de dor, embora seja momento de lágrimas, mas não esqueçam, este não é um ponto final na nossa vida. A morte nunca é um ponto final na nossa vida. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição e com certeza um dia estaremos todos juntos de novo, face a face. E essa é só uma caminhada que trilhamos. E é por isso que devemos viver sempre com os olhos fitos no Senhor. Essa jornada que trilhamos nesse caminho, seguir os passos do Senhor, é olhar sempre para Jesus. Não desviemos o nosso olhar. Cuidado para não ter como exemplo o padre, para não ter como exemplo o ministro, para não ter como exemplo as lideranças, porque o nosso exemplo é Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Ele é o modelo para ser seguido. É Ele que nos chama, vem e segue-me. Por isso, Ele não decepciona nunca a nenhum de nós. Quem mantém os seus olhos sempre fitos no Senhor, nunca se decepciona na sua fé. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador